O livro de Escorpião. Um momento histórico do ciclo Netuno-Plutão. A partir de 1978, a órbita de Plutão, ao aproximar-se do Sol, passou para o interior da órbita de Netuno. Em 1988, Plutão atingiu o seu ponto mais perto do Sol, o seu periélio. Diz Rudyard: sempre que Plutão entra na órbita de Netuno, ficando, pois, mais perto do Sol, há na Terra um período de fecundação espiritual. Plutão, ao receber esta semente neptuniana, dissolve algo da sua anterior violência, possibilitando um renascer, uma abertura a valores mais altos, capazes de denunciar a negatividade rígida e materialista do tempo anterior. Netuno-Plutão, ao fim dos anos 70, abriu, se bem que de uma forma ainda velada, um tempo futuro, tempo novo que vem propor a expansão amorosa da consciência humana. A alta voltagem de Plutão é batizada pela doce, fraterna e unitária vibração de Netuno. O germe de uma nova cultura manifesta-se subtilmente, anunciando o advento do mundo melhor. Plutão mais perto do Sol. A partir do signo de Balança, Plutão acelera o seu movimento orbital. Esta aceleração aumenta até 1989, quando no grau 13 de Escorpião, Plutão se encontra mais próximo do Sol. Este seu movimento acelerado explica a atual precipitação evolutiva, viragem dos tempos. A transformação no fim do século XX, o progressivo despertar das massas para realidades espirituais foi mais rápida, por vezes súbita, surpreendente. Dissolveram-se preconceitos, resistências à dimensão oculta da vida. Muita gente começou a pôr em causa as suas precárias e racionalistas convicções. Depois da semente de luz trazida pelos céus nos anos 70 à humanidade, através das órbitas de Netuno e Plutão, seguiu-se a negra e dramática década de 80, escurecida pela entrada de Plutão no signo em Escorpião. Tempo de morte, violência e destruição. Pôde acordar, depois deste batismo neptuniano, uma vida maior no coração de cada um. Tempo de fim e de princípio. A passagem do século XX para o século XXI trouxe consigo a esperança de uma nova terra, mais em harmonia com a verdade dos céus. Plutão em trânsito no signo de Escorpião entre 1984 e 2000. Ao entrar em 1984 em Escorpião, Plutão entra em casa, no seu signo, ao fim de 250 anos, o tempo do seu ciclo, em torno do zodíaco. A entrada de Plutão neste signo acelerou a culminar de um processo de transformação. Exacerbou ao limite a agressividade e a reação compulsiva nas suas manifestações mais negativas. Em Escorpião, Plutão pode exprimir totalmente a sua voltagem e a sua potência. Esta supervoltagem plutónica atua em Escorpião através da vibração de Marte. Marte e Plutão são as duas forças que regem este signo. Conjuntos simbolizam a mais obsessiva projeção do eu, agressiva, cega, passional. Ao nível coletivo,
A entrada de Plutão em Escorpião ativou a violência à escala mundial. Multiplicou os movimentos terroristas nas suas formas mais fanáticas e irracionais. Todo o fanatismo é plutónico. Age de forma compulsiva em nome de um ideal eventualmente religioso, de um modo rígido, cego, obsessivo, revelador de cargas básicas e primárias de medo e sobrevivência. O mundo negro do Escorpião. Assim, com Plutão a transitar o seu signo, a década de 80, a violência manifestou-se no planeta de uma forma mais global, como vibração coletiva. Nos órgãos de informação, a violência passou a ser uma notícia, a tónica dominante. Qualquer forma de expressão artística desta época revela agressividade, destruição e impotência. O cinema é a mais óbvia expressão desta atitude negativa. Nunca imagens foram tão cruéis, nunca cenas foram tão terríveis e brutais, agredindo um público curioso e complacente, tão em conformidade com esta onda escorpiónica, com esta visão do mundo poderosa, agressiva, desesperada, devastadora. A corrente de violência plutónica atingiu todos os valores de comportamento. Destruiu igualmente os últimos tabus morais redutores da liberdade sexual. A afirmação sexual emancipada já se tinha iniciado com a passagem de Plutão e Urano no signo de Balança, mas atingiu a sua total desinibição e perversão com o trânsito de Plutão em Escorpião. Tempo em que o prazer sexual passa a ser vivido como um absoluto possível. A transferência para o plano físico da negação metafísica. A obsessão sexual vem ocupar o espaço mítico de uma projeção transcendente, espaço de um imenso vazio, de uma sociedade materialista, progressivamente criado pela perda de valores espirituais. Sociedade que aos poucos se foi desacralizando, imprimindo ao coletivo uma mentalidade redutora, obscura e ilusória, ignorante ou esquecida dos princípios essenciais que regem a realidade interior de cada um. Aplicando ao século XX a lei universal taoísta, pela qual a inter-relação das energias de dois polos em tensão, quando chegam à fase da oposição, viram no seu contrário. Só podemos esperar uma regeneração das energias de Escorpião, uma ética renovada, quando as forças coletivas em jogo, intensificadas pela presença de Plutão no seu signo, chegarem à oposição ao extremo do conflito. Quando os governantes deste mundo atual, confrontados com as consequências desastrosas da sua violência, ambição, chegarem a um limite de dor, de desespero e de destruição planetária, só então poderão denunciar o erro, a ilusão e a negatividade das suas convicções. Altura em que poderão ver o equívoco dos seus falsos valores, como se autorreduziram e condicionaram. É o início da virada dos tempos, a regeneração das energias de Escorpião e o advento de um novo mundo. O trânsito de Plutão em Escorpião é a descida aos infernos, a viagem ao mais fundo da insegurança humana, ao âmago das forças primitivas de um passado animal ainda presente, passado capaz de irromper das profundezas e apoderar-se da irracionalidade das massas, revelando a sua dimensão obscura e tenebrosa. Ao absolutizar o instinto, o homem do século XX focalizou-se
no que tem de mais básico e não inteligente. Condicionou a sua vida a desejos egocêntricos, aprisionando-o aos caprichos das suas imediatas motivações. Por falta de objetivo superior, a permissividade sexual é vivida como a grande afirmação de liberdade possível. O sexo tornou-se o escape de uma sociedade competitiva e opressiva, a via de expansão de incómodas tensões psíquicas projetadas através de jogos de poder privados, supostamente amorosos, compensadores das mais remotas frustrações. Plutão, em Escorpião, destrói definitivamente antigas formas de comportamento cristalizadas e convencionais, para que do turbulento caos emocional resultante possa finalmente emergir, limpa de preconceitos e convenções, uma ética atualizada. Ética rigorosa, luminosa, sagrada, que emana o seu poder de uma ordem maior, da percepção das leis universais que sempre governaram os homens. Plutão em Escorpião é a etapa do ciclo que permite a visão das energias contrárias, tempo entre a vida e a morte, o tempo da lua cheia da morte frente à vida. Tal como na lua cheia, a lua opõe-se ao sol em Escorpião. A morte e a vida opõem-se frente a frente. À escala mundial, o conflito político foi polarizado ao limite pelas duas superpotências, a Rússia e a América, cada uma do seu modo, igualmente plutónicas, disputando iguais objetivos de poder. Pela primeira vez na história, os homens foram capazes de destruir o mundo e de se autodestruírem. É morrer ou pacificar? A resposta dos anos 80. Pacificar é saber denunciar a violência como imatura e patética afirmação do homem contra os homens. Acabaram as soluções parciais intermediárias. Este foi um tempo de amargura e dolorosa confrontação. Alto preço pago por cada um, com o seu possível desequilíbrio. Tempo em que o perigo exterior obriga a uma mais profunda e íntima reflexão, em que todos são levados pela pressa das circunstâncias a verem-se a si próprios, enfrentando as suas íntimas trevas. Essa zona sombria do sentir, onde a vida e a morte se dimensionam no mais dentro, rejeitam-se ou finalmente harmonizam-se. Plutão, nos anos 80, ao passar no seu signo, acordou em cada pessoa o seu demónio privado, a sua carga de violência particular. A partir de então, já ninguém pode ignorar esta violência, não só como expressão do que se passa fora, mas igualmente como algo interior, por vezes terrível e personalizado, lastro psíquico de angústia e desamor. Para que não sejam apenas vítimas desta força plutónica, Plutão veio propor à humanidade enfrentá-la, para assim ganhar entendimento desta realidade interior. Cada homem pode recusá-la ou transcendê-la, se voluntariamente exorcizar os seus fantasmas atravessar a barreira do medo, renunciar ao seu desejo de poder. É o processo ontológico da salvação. O processo ontológico da salvação. O processo ontológico, como tudo o que exprime a essência do ser, é um íntimo processo. Pede uma mutação, uma alquimia, uma transformação profunda do eu,
uma morte psíquica que se processa pela aceitação da própria morte. Morte e renascimento é a intenção última do signo de Escorpião. Morte entendida como anulação do ego, como entrega interior do eu à vida, alinhamento, harmonização com a intenção criadora do mundo, intenção que sustém, além de todas as circunstâncias, o viver de cada um. Para que a paz não seja mais um conceito abstrato, exterior ao coração dos homens, mas a evidência da sua própria alma. Pela irradiação consciente e individualizada de uma vibração unificadora a que se pode chamar amor. Amor, vibração doce, inclusiva, inteligente, emanada do nosso ser interno, o nosso eterno eu. Esse que sempre foi, é e será. O amor resulta de uma silenciosa e persistente atenção, de um trabalho interior, de um percurso de vida, para que em nós a paz seja alcançada. Paz que é a expressão sintética de uma fé renovada, de um sentir consciente e aquietado, de uma outra forma de estar e de ser, que afirma o advento de um tempo melhor. Plutão em Escorpião leva a era dos peixes ao limite da sua turbulência, à máxima negrura das suas águas, à ilusão de todos os equívocos emocionais, raiva, ódio, medo, agressão, incompreensão e rigidez produzem desencontro, incomunicabilidade e separação entre os homens. É o negro cortejo dos velhos sentimentos, instintivos, hósteis, irracionais. São sentimentos contrários à ordem cósmica. Sempre ativaram as guerras, sempre poluíram a história da humanidade. Sempre se encontram presentes em todos os conflitos de relação. Plutão, ao transitar o signo de Escorpião, exacerbou estes sentimentos negativos. Criou desordem para que uma nova ordem possa, por oposição, afirmar-se. Plutão em Escorpião fecha o tempo escorpiónico da história para que um outro tempo mais luminoso, mais abrangente, fraterno e unitário se possa cumprir. Plutão em Sagitário. Plutão entrou em Sagitário no ano de 1995. Vem de novo a Escorpião e passou definitivamente para Sagitário no ano 2000, onde irá permanecer até 2008, a recriar um novo século e uma nova fé. Plutão em Sagitário simboliza a morte dos falsos credos, o descrédito de ideologias religiosas que nascem da mente dos homens e não da sua alma, da inspiração divina. Ao entrar em Sagitário, Plutão vem propor o fim de todos os fanatismos, quando o coração se projeta na mente e não quando a mente se une ao coração. Podemos definir fanatismo. A mente julga que sabe o que o coração não sente. Plutão, quando entrou em Sagitário, começou a sua velha maneira
para exacerbar os fanatismos ao limite, para que o mundo, nesta viragem dos tempos, os possa definitivamente denunciar. Temos os movimentos terroristas de um lado, a onda negra, a fé irracional sem mente, e do outro a rigidez mental igualmente fanática de dirigentes políticos que respondem em nome de valores humanitários de modo igualmente desumano e violento. Onda que podemos apelidar de marrom para estabelecer alguma diferença, mas que é igualmente uma onda sem luz. Esta atitude podemos defini-la como a mente sem fé, a realidade das ideias desalmadas, a realidade das pobres e enlouquecidas relações que hoje vitimizam parte da humanidade, sendo a outra parte, a maioria dos seres restantes, tristes espectadores. O período em que Plutão transita o Sagitário é para todos nós uma oportunidade e convite dado pelos céus a cada ser humano de uma possível revolução espiritual. A humanidade e o planeta encontram-se num momento de transição, em que os homens vão poder abrir a valores imateriais pelo progressivo descrédito da mentalidade materialista do século anterior. A noção de religação espiritual vai ser dignificada, o seu âmbito ampliado e universalizado. O conhecimento das leis que regem o mundo, já sabidas no século VI a.C. pelos mestres taoístas, vão poder ser entendidas e atualizadas, permitindo finalmente harmonizar física e metafísica, astronomia e astrologia, como polos complementares esotéricos e esotéricos de uma mesma realidade, universo na sua manifestação. A partir do ano 2000 aparecem abordagens mais universais da vida. O ressurgimento das antigas tradições vai permitir a síntese das grandes tradições do passado com a atual visão científica dos nossos dias. Pela tomada de consciência das leis que rigorosamente exprimem a intenção divina presente no universo, matéria e espírito, vão finalmente poder harmonizar-se na mente e no coração de cada um.